Marco Teruel, obrigado por ter aceitado o convite, né? De fato, para a gente vai ser muito interessante essa conversa. Espero que seja para você também, né? Você possa reelaborar e que isso chegue a mais pessoas através de uma forma mais simples, né? Do que uma tese. Mas é o seguinte, eu queria que você contasse para a gente, né? Como é que você, né? Quem é você, né? Qual o trabalho que você desenvolve enquanto músico? Depois, como é que você chega nessa pesquisa, né? Pode ser tanto a pesquisa de mestrado ou de doutorado, que você sentir mais à vontade para falar. Tá, bom, eu sou Marco Teruel, sou doutor em música pela UFMG, mestre em música pela UFMG e pela USC Thornton School of Music. E atualmente eu estou mais na parte, estou meio fora do âmbito acadêmico, digamos assim, na minha área de atuação. Estou mais na parte de gestão de projetos e também sou escritor para um blog e sou professor. Sim. As minhas pesquisas estão meio paradas, né? Eu terminei meu doutorado em 2022, final de 2022. Não desenvolvi muito desde então, mas elas nasceram basicamente da minha história de vida mesmo. Eu sou nascido na Costa Rica, criado no Brasil. Os pais são ainda de Honduras e morei um tempo em outros países também, né? Bolívia, Estados Unidos e tudo mais. O tema do mestrado, que foi a primeira pesquisa que eu fiz de fato, ele nasceu depois que eu voltei dos Estados Unidos a primeira vez. Fui para lá para fazer um mestrado, que seria aqui um mestrado profissional, né? Então era extremamente focado em performance mesmo, não tive que desenvolver nenhuma pesquisa. E eu fui, desde que eu comecei no violão clássico, né? Eu sempre tive curiosidade ou gosto pela tocar música brasileira, de compositores brasileiros. E estando lá, eu vi que os compositores que eu levava estavam muito fora da curva do que a galera esperava de música brasileira, assim. E aí eu percebi que, assim, não, peraí, eu tô trazendo uma música que a galera não conhece e isso está criando uma certa estranheza, assim. Mas você tá tocando música que não é a música brasileira que a gente espera, né? Sim. Então, no mestrado, eu acabei trilhando um caminho mais de análise, assim, sobre estereótipo e identidade dentro da música brasileira e na recepção, principalmente, desse repertório. No doutorado, foi uma história diferente. Eu voltei para fazer o doutorado nos Estados Unidos, depois que eu terminei o mestrado aqui, e tive que transferir de volta. E lá também é um doutorado profissional, eu não tinha um tema de doutorado lá, uma pesquisa. E quando eu transferi de volta para cá, por N motivos, eu tive que achar basicamente um tema de pesquisa. E esse tema nasceu meio direto do meu mestrado. Assim. Eu ainda abordo a questão da identidade, do estereótipo um pouco, mas em vez de ser uma pesquisa mais tradicional dentro da área de música, mexendo com análise e tudo mais, já virou uma pesquisa artística, né? Ou seja, a minha própria forma de abordar o repertório e as questões metodológicas e de pesquisa foram através da minha performance. E aí eu abordei basicamente a questão de como abordar ou como desconstruir esse repertório brasileiro mais difundido a partir da minha interpretação, saindo dessa abordagem tradicional do violão clássico, né? Então eu começo desconstruindo a questão do cânone e transferindo ou transformando o que a gente chama de cânone em práticas canônicas, né? Porque não existe um cânone, não existe uma instituição, um prédio, mas existem as pessoas praticando coisas, né? Fazendo, se comportando de uma determinada forma perante um objeto. Sim. Então, a minha ideia é propor novas formas minha ideia não, né? Eu propus novas formas de se comportar perante esses objetos particulares, que no caso são as músicas brasileiras, né? Você falou que nos Estados Unidos, lá na universidade, você levava umas músicas brasileiras e o pessoal achava as músicas estranhas, né? Que as músicas que eram as normais, que eram consideradas assim, que talvez seria o cânone, né? Do que você acabou de falar, e quais as músicas eram essas estranhas que você levava? Acredito também que você fizesse também um pouco que desafiasse também, né? Tipo assim, você, não vou levar essa aqui,
porque essa aqui é muito conhecida, eu vou levar essa aqui também. E isso também desafiava, de alguma maneira, assim, no sentido, os professores e a instituição, de uma certa maneira, né? A questão, começando pela questão do desafio, ele não era pensado muito nessa chave, nesse sentido, assim, Sim. vou levar porque essa daqui é desconhecida. Não era bem isso, era mais porque tipo, eu ouvi isso aqui e gostei, quero fazer, entendeu? Era bem mais ingênuo, bem menos deliberado do que parece. O cânone, bom, tirando Vila Lobos, né, a galera tocava muito Sérgio Assad, principalmente Aquarelle ou peças mais acessíveis do Sérgio, né, acessíveis auditivamente. E a galera tocava muito repertórios brasileiros feitos por estrangeiros, né, a dança brasileira do Jorge Morel, Saudades número 3 do Roland Jans, muita coisa do Paulo Bellinati, isso porque os professores eram muito próximos do Paulo. Né? Então, arranjos de bossa nova. Alguns arranjos de bossa nova. Na época o Marco Pereira ainda não estava tão difundido igual está hoje. Né? Já faz mais de 10 anos. Então, desde lá o Marco Pereira que deu uma crescida. E eu levava o que eu toquei lá. Eu toquei Ricardo Takuchian, toquei a Ritmata do Dino Krieger, a Sonata do Almeida Prado e a Suíte do Guerra Peixas. O Ricardo Takuchian foi em duo. E era engraçado porque assim, eles muitas vezes teve uma masterclass, inclusive, não foi nem com os professores lá, que eu toquei a suíte do Guerra Peixe por um desses figurões, assim, o cara não tinha nada para falar, ele ficou lendo a música e aí falou, muito dedilhado aqui. Não falou nada, assim, e isso me deixava muito bolado porque os professores daqui, você botava qualquer música na frente deles, eles falavam alguma coisa, né, de fraseado, ou vamos experimentar alguma coisa aqui. E eu falei, não, estranho, né? Você pensa que a pessoa, o vencedor de concurso, ele vai ter muita coisa para falar, mas às vezes não. O cara, ele sabe falar daquilo que ele se especializou ali, provavelmente das músicas que ele tocou, deve ter tocado muita coisa. Ou coisas que estão próximas, né? Se ele tocou uma música do SOR, ele pega e transplanta aquilo para outras músicas do SOR, né? Mas aí quando você sai um pouco dali, você pega o cara de calças curtas. Isso me deixou bem surpreso por um lado. Eu levei muito essas músicas de compositores não violonistas, né? E eles estavam muito acostumados a essa sonoridade brasileira que traz... Ritmo dançante. Exatamente, uma coisa mais alegre, talvez. Exatamente, easy listening, assim, digamos, de certa forma. Né? Que já é esperado, né? Exato. E aí você tá cochiando. Que é o que vende, né? Assim, tipo, é o que atrai público, né? Você vê uma parte da pesquisa de mestrado foi justamente fazer um levantamento não exaustivo, né? Mas mais abrangente de partituras e fonogramas lançados sobre música brasileira, né? Tem lá os parâmetros que eu usei na pesquisa, fazer referência a ritmos latinos ou brasileiros no título e tudo mais, enfim, coisas assim. E você vê que os discos de música brasileira, tem muita música publicada brasileira, obviamente muitas que se alinham a essa estética esperada, mas também tem muita música que não que desvia disso daí, que é pouquíssimo tocada. Sim. Ao mesmo tempo, as gravações têm uma quantidade interessante de fonogramas, mas eles contemplam basicamente esse repertório, principalmente do início do século XX, né? De João Pernambuco, de Lermando Reis. Curiosamente, Garoto era muito pouco tocado. Eu acho que o Garoto ele tem algo mais autêntico que as pessoas ainda não entendem direito, né? As pessoas não vão muito nesse repertório. Tom Jobim e, obviamente, Vila Lobos, principalmente o Choros número 1, nem é tanto os estudos, talvez o Vila Lobos é interessante que ele tem a separação entre um Vila Lobos universal, o compositor sério, e esse compositor festivo, né, com choros e alguns dos prelúdios ou peças da suíte popular. A tese emprega metáforas de psicósicas interpretativas, né, para repensar o papel do performer e desafiar as práticas canônicas. Você poderia detalhar como essa metáfora manifesta nas suas abordagens práticas, né, e como ela encapsula objetos gerais do seu trabalho
especialmente de ideias novas, desconstruções e performances. Então, essa ideia de trazer a psicose vem de um referencial da Maria Rita Kell, que eu usei sobre o bovarismo brasileiro, né? Mal resumindo, assim, o bovarismo seria essa vontade de ser alguém que não se é, como a Cara, isso é personagem, muito legal na né? tese. Como a própria personagem, né? Ela é uma menina de província que quer ter aquela vida da cidade grande e tal, né? E tudo mais. É baseado num livro, o É Bovarismo? baseado no Madame Bovary, né? Madame Bovary, Um romance do século XIX. O termo não é da Maria Rita Kell, ela apenas é de um outro psicanalista. A Maria Rita Kell é uma psicanalista. E ela pega esse termo e aplica, traz o brasileiro, que é essa vontade de se modernizar sem resolver as próprias questões. Sim. Isso é um tema que pode ser aplicado a toda a América Latina, não apenas ao Brasil, né? E ela faz uma pequena exposição no começo falando, né, que o bovarismo é um tipo de neurose. O que é a neurose? A neurose é o recalque da realidade, né? Das coisas que podem acontecer, das possibilidades, para se fixar em uma forma só de realidade, né? Um estímulo apenas. A psicose seria o contrário, seria, na verdade, você reagir a estímulos demais, você, às vezes, até delirar estímulos, por isso psicoses, né? Ou seja, quando eu desconstruo a ideia de cânone para vir para práticas canônicas, eu estou deixando de recalcar outras possibilidades, né? Tem, inclusive, eu não cheguei a usar essa referência na tese, tem o Sartre, né? Ele tem a ideia de viver com má fé, né? O que é viver com má fé? É você acreditar que existe apenas um caminho, né? Uma forma de se comportar. Então, eu trago essa ideia das psicoses mesmo com isso. Não, então, se eu tenho uma partitura e uma música na minha frente, eu posso abordar isso aqui de N maneiras diferentes. A que está mais clara, talvez, que eu divulguei mais por meio de um capítulo de livro, foi o Conchoros número 1 do Villa-Lobos, que eu abordo a partitura não apenas pelas notas, né, mas com todas as informações que ele me dá a partir de... Bom, o compositor Villa-Lobos, quem é o Villa-Lobos, né? Ele é esse cara cingido, né, entre o compositor universal e um símbolo de brasilidade. Ele se comportava, ele se adequava aos personagens ou aos contextos em que ele estava, né, para tirar. No final das contas, o Villa-Lobos, assim, talvez seja polêmico, mas era meio um oportunista, né? Ele tinha o projeto artístico dele e ele se unia ou se adequava àquilo que fosse dar o maior retorno artístico de reconhecimento para ele. Nada errado, assim. Claro, a figura, né, isso é uma constatação. E então eu falei, bom, então nesse caso eu fiz uma parceria com um amigo meu, o Lucas Teles, né, que é do choro, e a gente fez uma reinterpretação, uma das psicoses foi abordar os choros. Eu falei assim, olha, eu não sou um chorão, eu não posso pegar e fazer uma interpretação, para citar o texto do Marcos Maturro, né, performance culturalmente formada, porque assim, até poderia, mas ia ficar forçado. Você nem está tão longe, né? Criar baixarias, reharmonizar. Então, na verdade, o que a gente fez foi trazer a biografia do Villa-Lobos para a interpretação dessa música. Então, a gente pegou cada uma das sessões do choro, né, são 3, e cada uma delas reflete uma abordagem. Uma, a gente reharmonizou pesadamente na parte A, os choros, né? Então a gente colocou harmonias mais quartais, né? com o encaminhamento do Lucas, né? Que ele tem mais conhecimento nessa área de composição e tudo mais. Depois, na segunda parte, a gente meio desconstruiu e fez várias citações aos estudos do Villa para trazer essa coisa do compositor mais universal. A primeira parte lidando mais com uma coisa de música popular mais moderna, mais, né, jazzística até assim. A segunda parte a gente mudou as texturas, tem citação ao estudo 5, tem passagens às vezes não auditivamente, mas a mecânica, fazendo referências à mecânica do estudo 1, do estudo 12. E na última parte a gente trouxe aquele Villa-Lobos da Semana de Arte Moderna, ainda influenciado pelo impressionismo francês, só que a gente também fez a gente fez harmonias mais vagas, mais climáticas, assim, e no final a gente termina com uma valsa francesa,
assim, só que meio torta também, Sim. né? Ela tem um compasso de 2x4 ali no meio que dá uma quebrada. E a gente faz citações a outras obras do Villa-Lobos, então é uma interpretação que vai de uma interpretação não da obra, mas do personagem Sim. em si, né? Que foi uma das abordagens que eu usei para uma das psicoses, são 3 ao total no decorrer da tese. Essa é uma delas. Essa primeira. A segunda é? A segunda foi uma abordagem sobre um repertório pouco conhecido, que eu chamo o capítulo de Novo Sequestro do Barroco, né? Sim. E eu pego um repertório que foi pesquisado pelo Rogério Budaz, que é o repertório do século XVI, XVII, que está em manuscritos em Portugal, em tablaturas dessa época, né? Só que eles não têm ritmo, eles têm apenas os títulos das danças ou das peças. E o Budaz, ele fez um trabalho arqueológico, reconstruiu isso daí, né? Sim. E a minha ideia era, assim, um repertório que é um barroco brasileiro, talvez não esteticamente, no sentido de não é o barroco do Handel. Sim, do Bar. Né? E tem outras questões que podem ser levantadas a respeito desse repertório, né? Mas ele é um repertório afro-ibérico, né? Uhum. Então tem muita influência o Budaz traz isso nas pesquisas dele, né? Muitas dessas danças têm nomes, né, que fazem referência ao Triângulo do Atlântico e tal, a danças que eram tocadas pelos escravizados da época. Sim. E tudo mais. E eu faço reconstruções, aí eu fiz sozinho, sem a ajuda do auxílio do Lucas. O resultado, aberto a questionamento, mas o processo eu usei esse referencial do sequestro do Barroco para denunciar a negligência, né, porque é uma pesquisa, sim, que já tinha vários anos. E até hoje... E nunca tinha tido impacto. Assim, você vê pesquisa, principalmente especialistas em música antiga no Brasil, tocando esse repertório, mas na UFMG eu nunca tinha ouvido falar desse repertório. Sim. E para o procedimento artístico mesmo, eu peguei uma referência do George D. Huberman, que é um historiador da arte. Ele fala do anacronismo na interpretação de obras artísticas. Ele faz toda uma discussão, falando como a história também é uma forma, não tem como não ser anacrônica, né? Que o anacronismo é algo que o historiador geralmente busca tirar, né? Mas ele começa com uma citação interessante de como ele viu um afresco do século XVI e ele lembrou do Jackson Pollock. E aquilo de uma pintura do Jackson Pollock, aquilo deu um novo significado para uma obra que talvez passasse desapercebido. Então a minha ideia era trazer coisas mais contemporâneas, que a gente tem referência, para reconstruir essas peças, 2 delas, né? Por exemplo, tem uma que é o Sarambeque, que tem uma peça do Ernesto Nazaré que chama Sarambeque também. Então eu utilizei isso daí, algumas referências para reconstruir, criar ritmos, harmonias e tudo mais. Tem outra que era um rojão, né? E aí eu usei uma referência do Nelson Piló, e foi interessante que uma das perguntas que eu faço na peça é tipo, olha só, tem esse rojão aqui que eu não sei o que é, mas também quando eu olhei a peça do Nelson Piló, eu também não sabia o que era esse rojão, então mostra uma dupla ignorância, assim, não apenas do repertório antigo, mas do repertório do século XX, tá. E que ele coloca na música assim, tempo de rojão. Eu não sabia o que era um tempo de rojão, tive que pesquisar isso. Então, assim, vai mostrando várias deficiências da formação que a gente tem, né? Então, essa foi a segunda. E a terceira eu queria pegar os sons de carrilhões e fazer alguma coisa com ela, né? Também que ela naqueles fonogramas que eu peguei no meu mestrado, ela é a música mais gravada de repertório brasileiro solo. E, inclusive, está incluída no método Suzuki, né? Ela está num dos primeiros livros lá do Suzuki, eu acho. Não lembrava. Então, assim, é uma música extremamente difundida, e aí eu fiz uma parceria que já é algo inusitado com um amigo meu que é artista digital. E a ideia foi pegar umas relações. Peguei o referencial do Paulo de Assis, né, um pesquisador artístico e músico português. Peguei livremente, não segui a metodologia dele, mas de fazer associações a partir do título da música. Tive que usar o título em inglês, né, Sounds of Bells,
E a partir daí eu peguei, carrilhões virou bells e sinos. Aí eu começo a tese fazendo uma digressão minha da minha formação, que foi meio tortuosa, assim, falo do meu início com o heavy metal. Eu lembro disso, que eu lembro quando eu cheguei a ler, você falando essa relação que você tinha com heavy metal, né? Com rock, de forma geral. E com isso, depois você acaba abandonando um pouco. Exatamente. Né? Aí eu pego, e durante um dos problemas da minha tese é que ela caiu no período da pandemia. Então, assim, ela ficou meio disjunta, assim, hoje quando eu olho. Mas, e durante a pandemia eu voltei muito, tanto que até hoje, a maioria das coisas que eu ouço desde a pandemia é rock e metal, assim. Então eu aproveitei isso para trazer algumas referências ao Metallica. Raul Seixas, Metallica tem uma música que chama For Whom the Bell Tolls, uma referência ao livro do Hemingway. O Raul tem uma música que chama Por Quem os Sinos Dobram. Então a gente alimentou uma inteligência artificial, esse amigo meu me ajudou a montar esse sistema neural lá, digital. E a ideia era que eu fizesse uma espécie de improvisação guiada pela inteligência artificial. E eu peguei alguns trechos, né? A gente teve um problema porque o tanto de coisa que eu forneci para a inteligência artificial era pequeno. E ela era baseada em imagens, né? Então a gente mandou partituras. A ideia é que ela gerasse uma partitura, mas a partitura é um tipo de imagem muito no detalhe, assim, né? Ah, não, ela não está na segunda linha, está na terceira. E isso a inteligência leu como a mesma coisa, assim, né? Ignorou totalmente. E foi interessante que essa ideia surgiu quando ele postou um trabalho dele, uma arte digital dele, que chamava Brasil Sintético. Eu estava fuçando no Instagram e eu vi, assim, esse Brasil tinha referência a várias coisas, desde o governo Bolsonaro até coisas que até carnaval e as cores, as árvores, enfim. Então foi daí que surgiu a ideia. Então a gente colocou mais algumas imagens de domínio público para dar um leque maior de coisas para a inteligência artificial trabalhar. E aí ele gerou uma partitura que era que não era uma partitura. Então a ideia era eu reagir e criar uma música na hora a partir dos trechos das músicas, né? E criar alguma coisa que fizesse sentido. Mais uma vez, isso é uma coisa que eu trago na tese, os resultados talvez estão para debate, assim, a qualidade dos resultados, mas o importante mesmo nisso tudo foi o processo. Sim. De conseguir criar colaborações, de ter ideias, de chegar a um processo que traga uma abordagem nova de repertórios já estabelecidos, assim. E você fala também na tese que é um dos objetivos também é que o violonista retome a agência sobre o próprio fazer artístico, Sim. né? E aí, com as psicoses, você faz isso também, né? Exato. Assim, qual que você acha que são os entraves assim, institucionais? Ou vamos pensar, além de entrave institucional, assim, como é que um aluno seu, assim, como é que você fomenta isso para um aluno seu? Tipo assim, para ele, uma vez que você vê que a partitura às vezes pode ser um negócio, um agente muito assim, importante, né? Porque tem a questão da leitura, né? Que aí a gente tem essa coisa de que quem conhece música, sabe ler partitura e tal. E por fim a gente sabe que não é isso, né? Assim, você consegue fomentar algum aluno seu, mesmo de maneira iniciante, a ter essa ação assim mais autônoma sobre a música, entendeu? Dele não ser só um repetidor, mas ele também está pensando, ou você consegue fomentar ele para isso virar uma maneira de ser ensinada também? Entendeu? Algumas coisas, algumas atividades, como professor, fiz algumas vezes com maior ou menor sucesso, por exemplo, deixar o aluno falar assim, vamos ficar 5 minutos em silêncio e vamos ouvir, catalogar os sons que a gente está ouvindo. E aí ele escreve, né? Geralmente eu fiz com crianças, né? Aí a ideia é fazer isso fora do violão, aí quando ele fala assim, a gente catalogou, sei lá, 6 sons aqui. Como que a gente pode reproduzir esses sons no violão? O que a gente pode usar do violão? E aí, o que a gente tem? Aí vira uma atividade para você lembrar quais são as partes do violão, a diferença entre as cordas, como é que soa a diferença de sonoridade, como é que se caracteriza uma sonoridade da sexta corda em relação à segunda. Então o que você ouviu? Ouviu o ar-condicionado, onde que ele encaixaria melhor no violão? Via o cara batendo na obra, onde que a gente pode fazer esse som? Batendo no violão, vai bater aonde?
Então, começando a olhar essas potencialidades sonoras do violão. Essa foi uma das formas, né? Mas também tem uma questão, e aí que eu acho que é bem sucedido na tese, em você começar a questionar, bom, quando você começa a abordar uma obra de arte, você tem que, né, você não pode simplesmente quebrar a regra por quebrar, assim, né? Você tem que ter um mínimo de rigor ali. Então você tem que ter um conhecimento mínimo de, bom, tá, quando você vai fazer uma releitura, assim, por isso que eu fui até o Lucas, você tem que saber o que você está fazendo, onde você quer chegar. Então você tem que reconhecer que tem um caminho, um conhecimento a ser percorrido também, né? Então a ideia é juntar essas coisas, que é inclusive um diálogo que eu faço com o Luiz Antônio Simas, né? Num livro que ele fala da Ciência Encantada das Macumbas. E ele fala de misturar o rigor também com a liberdade criativa, né? Ele faz uma referência ao Exu e ao Oxalufã. Oxalufã. Isso. O Exu entraria com essa parte da criatividade e outra entidade com a parte do rigor, do respeito, da reverência à tradição, assim. Então é isso, é como você ser criativo e ao mesmo tempo manter um rigor no que você vai fazer. Não é uma criatividade isolada, né? Não é o caos. Porque o caos não é assim, qualquer coisa vale por qualquer motivo, né? Você tem que ter... Muito legal. Você aponta, Marco, o fetichismo pelo texto como uma marca das práticas canônicas. No contexto do repertório brasileiro, como essa adesão estrita à partitura limita a expressividade e a identidade do violonista clássico brasileiro? E de que forma a sua pesquisa oferece caminhos para uma interpretação mais libertária? Eu sei que você já meio que falou um pouco sobre isso, mas para a gente alinhar agora assim, essa questão do fetichismo pelo texto, sobretudo que eu falei antes, né, que eu acho que a gente tem isso e a gente pode até usar isso como uma maneira de autovalidar, né? Não, vou te ensinar essa partitura, isso aqui. E, enfim, queria que você comentasse sobre essa questão. Bom, como limita é dessa forma, né? Você pega, por exemplo, uma peça como Sons de Carrilhões, você transforma aquilo numa peça solo, sendo que, por exemplo, você não vê nem o João Pernambuco. O João Pernambuco gravou isso solo, né? Ele gravou com o Zezinho, né? Então, já mostra assim, tem uma coisa nessa prática aqui que não é solista. Entendi. Apesar dele também poder tocar solo, mas tem outra coisa ali de, por exemplo, provavelmente cada violonista popular, chorão, que fosse pegar essa música, ia tocar de um jeito diferente. Ia fazer um acompanhamento ligeiramente diferente, ia mudar uma harmonia aqui, fazer uma baixaria colar. E você não vê isso muito acontecendo, né? E geralmente quando acontece, a primeira coisa que vem é justamente a crítica ao resultado final, né? Que é o que menos importa, assim, na minha questão, na minha opinião. O resultado final, a pessoa pode gostar ou desgostar, isso pouco importa. O que importa é muito mais o que levou a pessoa a querer buscar uma abordagem diferente naquilo ali, né? E como que foi esse resultado e, bom, o cara tentou algo diferente, eu não gostei, como que eu faria aquilo ali? Mas do jeito que a música brasileira é ensinada hoje, tem muito pouco, né? A pessoa vai questionar assim, por que você mudou esse acorde? Porque eu mudei porque pareceu bonito, sei lá, né? Às vezes é uma boa chance de falar assim, bom, você achou bonito, mas você tentou ver como é que um chorão, ou um sambista, ou um jazzista reharmonizaria isso daqui? Para uma forma de guiar a pessoa para um conhecimento de fato, entendeu? Não deixar a coisa no ar, assim. Não tolir, por um lado, a agência do aluno ou do intérprete, mas ao mesmo tempo falar assim, olha, tem um jeito assim, né? Tem pessoas que fazem isso, como que elas fariam e o que você faria diferente e por quê? E pensando aqui, talvez nem o João Pernambuco, ele não chegou a escrever, ele escrevia a partitura? Não, ele não escrevia. Acho que ele até era semi-analfabeto, né? Não sabia nem ler partitura. Não, exatamente. Ler partitura. Com certeza não. Quem transcreveu isso, não sei se o primeiro foi Turíbio Santos mesmo que transcreveu. Isso daí eu já não sei, mas eu sei que o João Pernambuco mesmo não transcreveu. Tem essa gravação dele com existe o Zezinho. A gravação? Existe a gravação, você pode entrar no YouTube e tá lá. Ah, que legal. Com o Zezinho, que é o cara do Painho. O Zezinho que você fala parece que é qualquer um, não, mas o cara era Zezinho. Era Zezinho, Zezinho 7 cordas, sei lá, alguma coisa assim. Ah, legal, e é essa aí que você propõe, né? A Psicose 3, né? Psicose 3,
que é o Por Quem os Carrilhões Dobram. Uma certa medida você falou que a questão do processo importa mais do que o resultado, né? E isso é um pouco difícil na música também, né? Porque o processo as pessoas não veem, né? Você estudando, o que você pensou e tal. Aí eu queria que você falasse, né, dessa questão do processo ser mais importante, da relação que ele tem com a pedagogia da encruzilhada e as práticas canônicas. Na verdade, que você já mudou, né? Práticas canônicas é o que você está chamando na sua tese, né? As práticas canônicas é o que eu proponho em lugar do cânone, né? Prática canônica é isso, né? No caso do cada gênero vai ter o estilo, vai ter sua prática canônica, né? Do recorte ao violão clássico. É isso, né? Você tem um repertório X que você tem que tocar de determinado jeito, você se relaciona com ele de determinada forma e você apresenta ele de uma determinada forma também, né? Tem tudo a ver a questão da pedagogia das encruzilhadas, não apenas com a questão de propor novas práticas não canônicas, né? Mas com o negócio das psicoses, porque a encruzilhada é o lugar de potência, né? O lugar de cruzo, onde você tem uma abrangência de possibilidades muito grande. Então tem tudo a ver, inclusive, né, da onde vem esse diálogo, né, da onde eu tirei essa questão do exusíaco e o xalufânico, que é como o Luiz Antônio Simas chama, né? Sendo uma coisa mais rigorosa, né, a partir do cruzo dessas duas entidades, né? Então tem tudo a ver. Você vê as potencialidades que você, como artista, tem com a sua bagagem e das potencialidades que aquela obra tem enquanto realização artística, né? E, claro, quando a gente vai para o resultado final, mais uma vez, depende muito do objetivo que você quer. Se você quer ganhar um concurso de violão, você não vai chegar lá com uma projeção de inteligência artificial e reagir àquilo ali. A questão é, não tem como todo mundo ganhar concurso internacional de violão, entendeu? Mas tem como todo mundo achar caminhos para gerar experiências artísticas para si, para os outros, que façam as pessoas refletir sobre o que elas estão ouvindo, sobre uma determinada figura ou período histórico. Isso tem como fazer. Transformar isso em produto, isso é inclusive uma das reflexões no final da tese, que fiz tudo isso aqui, li esse tanto de coisa, experimentei, e daí, né? O que eu vou fazer com isso? Isso é outra questão que acho que assombra todo pesquisador, né, que mexe com performance, que é o que eu vou fazer com isso aqui depois que eu terminar. É uma questão do mundo que a gente vive. Como talvez a gente caia em outras armadilhas, assim, será que o pesquisador artístico, né, o pesquisador da performance vai ter que virar um empreendedor de si mesmo e vender um produto da sua performance? Pode ser. Não sei. O que esses produtos podem gerar em termos de... O que essas pesquisas podem gerar em termos de produtos para ele, que ele possa fazer uma marca por si mesmo. Isso vai depender de uma outra série de fatores que não são abordados na academia, né? Desde promoção de si, e não apenas promoção nas redes sociais, mas como artista mesmo. A pessoa sabe se postar como artista e mostrar a importância do caminho dela e o diferencial que aquilo faz. Mas tem um viés a questão da educação que eu acho que é muito importante, né? Que isso você aponta na sua tese que pode ser uma continuação de colocar isso no mercado, por exemplo. Pode ser, e ver o que acontece, exatamente. Né? Tipo assim, como é que eu posso relacionar com essa música de uma maneira não subvisível, né? Não estou só sendo servo, esse canal do negócio, mas eu também estou transformando isso, né? E eu fico pensando como é que na minha prática, eu acho que é como envelopar, né? Entendeu? Assim, às vezes eu não vou mudar nada, nenhuma nota na música, né? Mas a minha maneira de relacionar com ela já é outra. Né? Então, às vezes, isso já é um grande ganho. Não, é exatamente isso. Às vezes você pode, dentro de uma prática canônica, em termos de você com a obra, eu posso, por exemplo, escolher um repertório totalmente de músicas do nacional modernismo, de compositores brasileiros não violonistas. Se eu chamar aquilo, por exemplo, de Brazilian Guitar Music, esse produto não vai ser vendável. As pessoas não vão comprar esse produto porque
não vai entregar a Valsiana do Sérgio Assad, o Choros número 1 e Sons de Carrilhões. As pessoas não vão querer ouvir a suíte do Guerra Peixe, entendeu? Por que elas não querem ouvir? A gente pode se perguntar. Aí entra uma questão mercadológica, uma questão educacional, uma social, questão pessoal, social, aí tem tantas totalmente, camadas que é impossível. Mas, ao mesmo tempo, vira uma questão de autodeterminação. Assim. Se a gente não vai tocar, se essas músicas vão virar simplesmente notas de rodapé em aula de história do violão no Brasil, ou curiosidades de programa de rádio. Então, por que a gente está fazendo? Não sei. Né? O Brasil, com todo o amor que eu sinto e gratidão ao país, o Brasil é o país onde museus queimam, né, cara? Sim. Então a gente deixa esse repertório Casas como caem, repertório né? Casas histórico. históricas. É o país onde esse repertório está relegado ao esquecimento mesmo, né? Porque nem os próprios artistas se preocupam em defender e mais uma vez não é julgamento moral, assim, é uma constatação. O cara vai falar, pô, mas ninguém vai me contratar para tocar a sonata do Guerra Peixe. Tá, então beleza, então você está assumindo que essa forma de arte pretensamente autônoma não é autônoma, né? Que ela está refém de um mercado e que o que importa mesmo é a sobrevivência de fato, a gente tem que pagar as contas e tudo mais. Então, não interessa, então deixa esse repertório queimar. Né? Então vamos, né? Se é assim, se vai ser pragmático desse jeito, né? Eu, assim, dentro de mim eu achava que o que valia era você acreditar numa coisa e ir atrás dela. Eu ainda acho que isso tem algum lugar no mundo. Não, com certeza tem. A questão é como conseguir colocar isso dentro de um contexto de consumo musical. Exato. Mas se você nunca toca esse repertório, nunca chegou ao ouvido das pessoas, as pessoas nunca vão saber se querem ouvir ou não, né? Exatamente. Então, é isso. Não, e até nem vão apreciar quando você propõe uma coisa diferente, né? Exatamente, ou vão rechaçar, não é nem não apreciar. Exatamente. Se a gente já consegue fazer uma releitura de uma música popular, porque eu já cansei de ouvir, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? Exatamente. Do Belchior, mas aí vem o Emicida e coloca aquilo em outra coisa, coloca uma releitura dele. Claro, na música popular é muito mais... Ele aproveita de uma coisa que é super reconhecida para fazer algo novo, né? Ou pelo menos envelopar de novo. Né? Exato. Mas é isso, assim, eu acredito nesse movimento, na minha pesquisa, como um dever, acima de tudo, de curadoria e de preservação de memória, assim, entendeu? Não apenas do ponto de vista acadêmico ou artístico, né? Tem uma função social importante, não só na minha, mas acredito que em todo mundo que faz uma pesquisa jogando luz na obra, sei lá, do Camargo Guarnieri para violão, ou a obra do, sei lá, Geraldo Ribeiro para violão, esses compositores que não são tão tocados assim, que são importantes, né? Porque não apenas tem esses grandes gênios como Villa-Lobos, mas tem o cenário, né, social que abraça as pessoas também. É importante para a cultura, para a gente saber não quem a gente é, porque enquanto sociedade, porque está sempre em transformação, mas qual foi o nosso caminho, nosso percurso. Quem foram os personagens. Quem foram os personagens, qual foi o papel deles, quais foram as falhas, o que faltou fazer, o que falta fazer, o que ainda o que é possível de se fazer, tudo isso. Acho que essas questões são importantes. A gente, como artista, como performer, se furta muito a responder essas questões, porque melindra, né, muitas vezes, as pessoas. Mas é importante fazer. Eu sou extremamente a favor de acabar com essa coisa de violão clássico, violão popular, ter o curso de violão ou até de cordas dedilhadas, na verdade, né? Pensando tanto na questão da criatividade quanto na criação do mercado de trabalho também. Porque qualquer pessoa que tenha formado num curso superior de violão clássico no Brasil primeiro, é muito raro alguém que tenha vindo, no Brasil pelo menos, que não tenha vindo da guitarra ou de algum tipo de
manifestação popular. Sim. Segundo, que o mercado ele está aberto a pessoas que, né, o músico ele é vários músicos, ele é, né, não é um, ele está dentro de uma atividade exercendo alguma função. Então, às vezes ele vai tocar guitarra, às vezes ele vai precisar tocar uma viola caipira, às vezes ele vai precisar tocar um banjo, cavaquinho, bandolim, às vezes vai ter uma gig com guitarra barroca ou alaúde. O cara tem que estar preparado para saber o mínimo de cada uma dessas coisas, né? Assim, por exemplo, no direito, o cara forma, ele tem uma noção básica ali de geral, né? Ele passa pelo direito constitucional, pelo direito, sei lá, não sou do direito, mas eu sei que o curso oferece essas várias facetas, assim, aí durante os estágios ele vai se aprimorando dentro do que interessa mais. Sim. Talvez seja um caminho desses, assim. Propor o músico ser mais generalista. Mais generalista. Dentro das cordas dedilhadas. Dentro das cordas dedilhadas. Saber, até para ensinar, por exemplo, não é inescapável para qualquer músico ter que dar aula. Sim. Eu dou aula de guitarra, não me formei em guitarra, comecei na guitarra, mas assim, tem que ensinar ali um mínimo de palhetada alternada, saber, né, você tem que virar a palheta pelo menos um pouquinho assim. Sim. Como é que tira o som, a diferença dos captadores, exatamente, cabos. saber fazer um riff ali o estilo, né? O estilo, saber ensinar os shapes de pentatônica que seja, né? Nem que seja para sobreviver ali por um pouco, né? Agora, esse é um dos caminhos. Agora, como que a gente equaliza isso? Isso daí é uma discussão grande, cabulosa, política mesmo, né? Porque muita gente vai perder espaço. E é isso mesmo, vai perder espaço. Fazer o quê? É guerra, tô brincando. É uma guerra ideológica, sim, e política e de espaço simbólico também. Agora, é importante a gente fazer isso para poder ter mais pessoas mais bem preparadas para o cenário brasileiro, pessoas que consigam estabelecer uma carreira em música. Nos últimos anos, tenho visto muita gente que largou mão de ser músico para trabalhar no TI. Curiosamente, né, o TI, que é uma profissão que pode ser facilmente absorvida por uma inteligência artificial, tocar um instrumento não, né? Mas as pessoas estão fazendo esse movimento porque para onde o dinheiro está indo, vamos dizer assim, exatamente. O mercado está exigindo. Ou porque eles não têm as ferramentas para se locomover dentro do mercado da música, assim. Então, eu acho que é urgente uma discussão dessa, assim, a nível nacional mesmo. E saber, obviamente, não vai dar para você passar por tudo, mas você dá eu acho que seria fundamental um músico brasileiro saber como é que funciona uma viola caipira em duas afinações diferentes. Saber como tirar som do mandolim, guitarra, né, violão 7 cordas, né, essas coisas seriam interessantes que as pessoas tivessem uma certa familiaridade com aquilo. Muitos músicos fazem isso de maneira intuitiva, né, ou às vezes cai dentro do mercado e o mercado vai exigindo ela, quero que você faça um jingle para minha campanha eleitoral, inclusive ano que vem aí, né, vai ter vários. Exato. Aí você tem que se virar e toca bateria, toca não sei o que, rege, né? Mas então, é mais pelo mercado, né? A universidade não está propondo, nem pelo menos discutindo, né? Talvez. Eu não sei hoje, né? Não estou lá, mas... Não está. A verdade é que não está. Mas apresentá-lo, gente. Não, apresenta, né? Uma vez eu dei uma palestra na faculdade falando sobre como é que eu estou me virando nos 30, né? Então, pelo menos eu estou mostrando isso. Olha, tá vendo, galera? Tá ruim, não tá fácil, não. Ou não é que tá ruim. Não é fácil. Esse caminho tem que ser vários, tem que ser múltiplo. Tem que ser múltiplo, exatamente. Mas a universidade, ela mostra você, assim, tem um Anderson aqui que está fazendo Sim, isso. A gente deveria pensar de maneira sistemática, de estar dentro, de se envolver com políticas públicas, de música, de cultura, né, a nível municipal, estadual, até que federal. Né? Se embrenhar nas discussões na Assembleia com as outras esferas do mundo cultural e tudo mais. Isso geralmente é deixado para pessoas que advogam pela música
fora, que nunca nem tiveram pela Formação, universidade, sim. né? Ou seja, de certa forma, a universidade é um mundo alienante, assim. Né? Um pouco não tem jeito. Alienante para um lado, para o outro lado Te também abriu não. várias portas. Sim, exatamente. Mais uma vez, eu sou É grato. um lugar de encruzilhada Eu acho, também. é um lugar de encruzilhada. Eu sou grato, mas assim, no meu caso, eu tive muita sorte com as pessoas que eu encontrei dentro da universidade. A maioria das vezes, evidentemente. Tem gente que não tem tanta sorte. Eu acho que as pessoas que eu encontrei estão mais ou menos alinhadas comigo nessa mudança que está acontecendo. Assim. É uma luta. Sim. Mas, de fato, tem essa coisa, não é das peças obrigatórias, mas é de um repertório obrigatório. Né? E é engraçado que mesmo dentro desse repertório obrigatório, por exemplo, se fosse para manter o formato, eu ainda acho que pelo menos alguém que forme violão clássico deveria tocar nem que seja 50% de música brasileira. Agora você não vê isso. Né? Você vai formar tocando o que quiser, né? A música mais difícil que puder. Porque falta uma reflexão, né, de ver onde estamos, né? Estamos Exatamente. em Minas Gerais, Brasil. Para esse produto artístico aqui ser vendido aqui, ele é muito mais difícil. E não é à toa que tem uma pá que tem a vontade de ir para fora, né? Entendeu? Porque tipo, não, lá é valorizado, cria essa ilusão, né? Entendeu? Vai ser valorizado à medida do que o mercado está pedindo. A gente caiu de novo no mesmo assunto que a Lívia também no final meio que veio falando, né? Essa questão do mercado. Isso é muito importante. É uma coisa que a gente que está saindo, a gente que saiu, vê que agora você está aí e agora, né? Exato. Pô, não tem essas ferramentas, então só da gente estar apontando isso, de repente um aluno, sei lá, alguém que está entrando, alguém que vai ser professor, já fica mais... O cara que vai entrar agora já tem isso mais na cabeça, né? Mas um aluno talvez tenha menos essa impressão. O que eu posso dizer, assim, de todas as minhas atividades profissionais hoje em dia, nenhuma foi diretamente beneficiada da minha formação dentro da universidade. Teve uma coisa que eu não falei, eu acabei fazendo um MBA também em gestão, não é gestão cultural, o MBA é inovação nas artes, né? E isso me deu mais frutos profissionais diretamente do que a pesquisa acadêmica e tudo mais. Sim. Isso me deu um outro tipo de bagagem, esse percurso acadêmico me deu um arcabouço teórico e crítico muito importante. E habilidades que eu sei que me facilitam fazer vários outros tipos de trabalho. Mas quando você entra no mundo do trabalho, que eles vão ver assim, você é uma pessoa super preparada que provavelmente não vai ficar aqui muito tempo. Então, Entendi. tem isso, tem vários desafios no mercado de trabalho. A questão é você tem que ir construindo seu caminho enquanto você está fazendo. E tem alguma coisa que você tenha feito ou que está pensando em fazer a partir da pesquisa ainda? Eu sei que você falou que está parado, né? Eu vou começar um pós-doc agora no segundo semestre. Que legal. Lá na UFMG. Trabalho não remunerado, mas é importante, onde eu vou trazer algumas questões que eu tirei da minha pesquisa de doutorado sobre performance do nacional, né? No caso, eu trouxe muito referencial da minha pesquisa de doutorado vem dos estudos de performance, né? Que é uma interseção entre o teatro e a antropologia. E tem um conceito interessante que eu usei ali, que é da Diane Taylor, que ela fala sobre o arquivo e o repertório. O arquivo são qualquer tipo de registro que tenha de performances, desde gravações, fonogramas, resenhas, né? Tudo isso é o arquivo. O repertório é de fato aquilo que você faz durante as performances, né? As práticas, digamos assim. E eu analisei algumas espécies, os fonogramas como uma espécie de arquivo. E o que eles comunicam a partir das artes, das capas desses fonogramas, que tipo de Brasil ou de Latinoamérica que eles estão retratando ali. E eu vou pesquisar um pouco mais sobre isso. Não vai ter tanto lado da performance, minha performance, mas a performance enquanto comportamento, né? enquanto prática. Uma análise dessas performances. Legal. Sucesso, então, no próximo projeto aí. E vamos ver o que acontece depois disso.